Uma boa noite a todos, sejamos bem-vindos a mais uma reunião, que a luz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo possam encontrar os nossos corações nesta noite. Então, seguindo as reflexões em torno de Evangelho segundo o Espiritismo, vamos hoje continuar no capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje falaremos a respeito da melancolia. A melancolia, muitas vezes, é até confundida com a depressão, né? Mas podemos dizer que são dois assuntos distintos, digamos assim. Hoje, o nosso foco principal não será falar a respeito de depressão. Mas nós não podemos nos esquecer que um sentimento de melancolia prolongado, não cuidado, negligenciado, pode gerar um quadro depressivo, né? Tanto que a gente pode, de uma maneira muito superficial e bem resumida, dizer que a depressão é um quadro de tristeza profunda e prolongada. E pode ser considerado como um transtorno que gera desequilíbrio à mente humana, né? E que exige, obviamente, os cuidados e o tratamento com os recursos que nós temos por meio da ciência material, os recursos espirituais, conforme as nossas crenças, né? Mas exige um cuidado extremo, exige um tratamento e uma dedicação para superar esse transtorno, né? Até acredito que na época em que Kardec nos trouxe a codificação espírita, esse termo depressão ele ainda não estava tão arraigado, tão caracterizado ali para simbolizar esse transtorno de ordem mental, digamos assim, esse desequilíbrio de ordem mental que pode afetar qualquer um de nós. De qualquer maneira, é necessário nós realizarmos esse alerta. Agora, a lição de hoje, a gente vem falar também de um sentimento de tristeza, mas um sentimento diverso do da depressão. Porque a melancolia é aquela tristeza que chega na vida de todos nós, mas não necessariamente se aloja em nosso ser, não necessariamente se fixa em nós, não necessariamente tem uma vida prolongada em nossa existência, né? Mas a melancolia é, digamos assim, um estado que muitas vezes nós enfrentamos, né? Aquela tristeza que vem de forma passageira, como o vento que sopra e vai, né? Assim como aqueles movimentos de alegria que nós temos, né? Nós temos também esses movimentos de melancolia, de tristeza, de um sentimento que não nos agrada totalmente, digamos assim, né? E podemos dizer com plena convicção de que todos nós, sem exceção, já passamos momentos melancólicos em nossas vidas, né? Em que foram momentos de dificuldade, momentos em que muitas vezes as coisas pareciam não ter solução ali, que a gente não teria forças para se libertar de certos problemas, mas tudo passa. Isso passou também, aquele problema passou também, aquela onda melancólica passou também. Só que o que é interessante, a lição da noite vem nos lembrar a respeito, é que nenhum sentimento se fixa em nossa vida de uma forma definitiva, né? Então, nós não conseguimos ficar alegres o tempo todo. Como também nós não aguentaríamos permanecer o tempo todo num movimento de tristeza. Por isso que o nosso mundo íntimo, se a gente fizer ali um levantamento, fizer uma análise, nós vamos perceber que em nosso mundo íntimo transitam ali sentimentos de contentamento, de alegria, né, de satisfação, e uma hora para outra a gente é acometido pelos sentimentos angustiosos, de ansiedade, de tristeza, os sentimentos melancólicos, e assim
a gente vai vivendo nesse misto de sentimento que nós vamos tendo que administrar ao longo da nossa existência, né? E assim como o sentimento de alegria, quando chega em nossas vidas, não quer ali retratar que nós já conseguimos atingir aí a felicidade plena, real, definitiva, né? Nós também não podemos nos esquecer que quando o sentimento melancólico vier, quando a tristeza chegar, ela também não vai significar que nós somos as pessoas mais infelizes e definitivamente infelizes desse mundo, né? Eh, então alegria e tristeza são sentimentos que a gente pode dizer que são naturais, diferente, como nós comentamos, da depressão. A depressão é um transtorno, precisa ser tratado. Agora, a vinda da tristeza em nossas vidas é algo perfeitamente natural, perfeitamente aceitável. E se a gente for raciocinar um pouco mais, ao longo, né, da conversa de hoje, vamos pensar um pouco a respeito, de repente é até um sentimento necessário para o nosso amadurecimento espiritual, né? Então, a formação do nosso ser vai sendo influenciado por esses sentimentos que vêm e vão conforme as circunstâncias da vida. Porque se a gente quiser agora parar e dizer assim, agora eu quero estar alegre, ou agora eu quero estar triste, a gente não vai conseguir simplesmente, né, deixar brotar um sentimento assim do nada. As coisas vão acontecendo, as circunstâncias chegam, e conforme nós interpretamos e trazemos essas circunstâncias para nossas vidas, a gente vai acionando o nosso sentimento, né? A gente vai exteriorizando o nosso sentimento. Então, olhem como lidar com sentimentos tem muito a ver com o amadurecimento. Quando nós vemos uma criança, nós vemos como os sentimentos são aflorados, né? Há tanto a alegria como a tristeza, tanto que é difícil quem tem criança pequena não passar um dia sem ouvir um choro, né? E sem ouvir uma gargalhada também, porque esses sentimentos eles estão muito aguçados, eles estão ainda modelando esses sentimentos nessa encarnação diante das circunstâncias da vida que se apresenta. E a mesma coisa conosco. Agora que já passamos por tanta coisa, nós podemos identificar como que tanto a alegria como a tristeza foram responsáveis pelo nosso crescimento pessoal, por amoldar aquilo que nós somos como seres humanos, né? E principalmente vai dizer muito sobre o nosso amadurecimento espiritual. E tanto que diante de situações alegres, nós temos até o risco de nos comprometer. Nós podemos nos exaltar, cair em exageros, nós podemos cair numa situação de arrogância, nós podemos esquecer dos interesses do próximo, como também com a vinda dos sentimentos de tristeza, os sentimentos melancólicos, a gente pode acabar se envolvendo nessa angústia e perder ali as forças para prosseguir, não deixar com que a esperança seja cultivada em nossos corações, que o poder da fé seja cultivado, ou podemos até chegar ao ponto de cair num estágio de depressão, né? E muitas pessoas, infelizmente, até chegam ao extremo ponto do suicídio, porque se veem dominado pela tristeza, pela melancolia, porque não souberam administrar esse sentimento em suas vidas. Então essa é uma perspectiva em que a gente pode analisar a melancolia, a sua influência no nosso ser, inclusive na forma como a gente interpreta aquilo que ocorre conosco e a forma como nós reagimos ao mundo externo diante daquilo que acontece conosco. Mas a lição da noite também nos traz uma outra perspectiva da melancolia. É uma perspectiva interessante, porque muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente é acometido por um sentimento de tristeza, uma melancolia, sem sentido algum. De repente a gente está até no momento de reflexão, naquele momento mais tranquilo, e parece que vem uma onda de tristeza, parece que vem um sentimento de saudade, não sei do que, né? Algo assim, mas o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim, né?
É muitas vezes o nosso espírito, né, querendo se emancipar. É o nosso espírito se recordando que na espiritualidade ele não precisa suportar as amarras impostas pelo corpo físico, as amarras impostas pela experiência na matéria, né? Porque o nosso espírito, no momento em que nós estamos dormindo, ele está ali com a possibilidade de ver as suas faculdades plenas, né? Então, há momentos na nossa vida, momentos que nós estamos em alerta, né, acordados, em que esse pensamento vem. E muitas vezes a gente associa aquela percepção de que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Estamos aqui num rito de passagem apenas para aproveitar as experiências que a matéria pode nos proporcionar, mas fica aquele sentimento de que, olha, um dia será que eu vou voltar para casa, né? Aquela saudade de não sei o quê, de repente motivada por corações amigos que podem estar próximos de nós naquele momento, e o nosso espírito se recorda, né, de que um dia vamos nos reencontrar, vamos vivenciar outras experiências fora do corpo físico, né, fora das limitações da matéria. Então, muitas vezes essa melancolia que é própria desses sentimentos intraduzíveis pode dizer respeito às necessidades do nosso espírito, né? Não necessariamente a um acontecimento da vida material, mas sim uma lembrança da vida espiritual que nos chega e faz com que nós tenhamos essa sensação de uma saudade, de uma tristeza, de que algo está faltando em nossas vidas. Inclusive, nesse sentido, a mensagem da noite vem nos trazer um trechinho bem interessante, quando fala assim: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes, né? Aqui o espírito que assina a mensagem fala do corpo como uma prisão. É claro que é uma metáfora, né? O corpo é um instrumento para a evolução do nosso espírito. Mas quando nós estamos aqui, é mais ou menos isso, né? Eu particularmente me sentia numa prisão quando eu estava na escola. Eu falava, meu Deus do céu, eu quero sair logo daqui, né? Mas era necessário para o aprendizado, para o desenvolvimento intelectual. É a mesma coisa agora para o nosso espírito, né? O nosso espírito quer se ver livre do corpo, quer vivenciar as experiências que ele pode vivenciar, mas nesse momento não se vê em condições por causa das limitações do corpo e tem essa sensação de desejar a liberdade, né? Então, ainda que seja perfeitamente normal, aceitável e até mesmo necessário que nós passemos por momentos de tristeza, o importante é que nós não nos fixemos nestes momentos, que nós deixemos passar a melancolia, a tristeza, que nós imprimamos a nossa força de vontade para se ver livre desse sentimento, de entender que a melancolia, a tristeza, é só uma nuvem que chega de maneira passageira, mas não uma companhia definitiva em nossas vidas. Então, se nós tivermos um momento de tristeza, um momento melancólico, aceitemos, entendamos qual é a lição que nós podemos tirar desse momento, mas vamos deixar passar. Vamos dizer, não nos pertence esse momento. Vou falar obrigado por vir, obrigado por me ensinar, mas agora você pode partir, pode seguir para dar espaço e abertura para que outros sentimentos cheguem, outras experiências cheguem em nossas vidas, né? E é como Emmanuel diz que a tristeza de todo dia é como ferrugem nas engrenagens da alma, né? Então, é importante que nós, com o nosso pensamento, com a nossa força de vontade, com a nossa fé, nós possamos lubrificar a nossa alma para que a ferrugem da tristeza não se aloje, não fique instalada em nossas vidas, né? Como dito, que ela seja apenas uma experiência passageira. E a melancolia visita a todos nós, assim como visitou Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Mas se nós conseguirmos nos apegar ao trabalho,
se nós tivermos condições de ter fé, de ter um propósito em nossas vidas, nós vamos ver que a gente vai tirar de letra a presença da tristeza em nossas vidas. Até aqui, me recordo da questão número 943 do Livro dos Espíritos, até um tópico que fala sobre o suicídio, mas a espiritualidade esclarece que se nós não vivermos acomodados, se nós tivermos fé e não nos sentirmos saciados, todos nós teremos condições de administrar bem a tristeza e a melancolia que chega em nossas vidas. Então, se a gente se apegar ao trabalho, se apegar à fé, se a gente entender que mesmo que nós possamos ter conquistado tudo aquilo que nós queríamos, e a gente pode mais, não só por nós mesmos, mas pelo outro, a gente vai ver um sentido em nossas vidas. E a gente vai ver um motivo para empregar as nossas forças e encarar as circunstâncias da vida. E nesse contexto, nos diz Hilário Silva, no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier, que numa manhã fria, lá do longínquo abril de 1860, Allan Kardec estava exausto, ele estava triste. Embora ele estivesse empregando todos os esforços para fazer a doutrina espírita progredir, e esses esforços eram promissores, Kardec se deparava ali com as dificuldades financeiras, se deparava com os opositores da doutrina espírita que cresciam cada vez mais e estavam se mobilizando com cada vez mais força. E naquele momento, no ápice daquela sensação melancólica, daquela tristeza que Kardec sentia, que consumia Kardec, sua esposa, Amélie, lhe chega com uma encomenda cuidadosamente embrulhada. E aí o Kardec abriu o embrulho e viu que tinha ali uma carta que dizia mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, lhe mando o livro anexo e minha história, pedindo para que, antes de tudo, o senhor prossiga em suas tarefas de esclarecimento da humanidade. Então Kardec tinha recebido ali um presente, um livro, né? Aí a pessoa que mandou o livro conta a história dele, dizendo assim: casei-me há 2 anos com a mulher da minha vida. Nessa nossa vida corrida, plena de venturas, tudo estava caminhando bem e de forma muito feliz, quando a moléstia levou minha Antoniette. Me desesperei, a prova da separação me vencera, minhas forças acabaram. Deliberei o suicídio no rio Sena, e seria fácil a tarefa, pois não sabia nadar. Até que, em uma noite de angústias insuportáveis, procurei a Ponte Marie. Ao fixar a minha mão direita para atirar-me, toquei em um objeto molhado, que caiu aos meus pés. Eu vi que se tratava de um livro, e na contracapa estava escrito: esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e faça bom proveito. Estupefato, li a obra e acrescentei uma breve mensagem autorizando o senhor a fazer o que desejar com esse livro. É assinado A. Lohan. Aí Kardec, curioso, quis entender que livro era aquele que estava ali diante das mãos dele. Ele abriu o embrulho e viu que era uma edição do Livro dos Espíritos. Aí, com emoção, o Kardec vê na contracapa onde estava escrito os dizeres: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assinado Joseph Perrer. Após a leitura dessa carta providencial, Kardec experimentou uma nova luz dentro de si. Aí, conchegando o livro no peito, ele raciocinava, não mais em termos de desânimo ou de sofrimento, mas sim de radiosa esperança. Allan Kardec levantou-se nesse momento, levantou-se da velha poltrona, foi até a janela e viu ali os operários transitando junto com as mulheres, as crianças, os velhinhos. Aí ele respirou profundamente e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, ele levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Vamos para a segunda parte. Bom, boa noite, gente. Obrigado pela presença de todos.
Sobre o que o Márcio falou aqui hoje, é um assunto muito importante, né? Melancolia, falou da depressão, da felicidade. Então, assim, a gente percebe que a gente tem momentos, né, na vida da gente que variam bastante, são as nossas vibrações. Às vezes você está numa vibração boa, legal, tá tudo bem, tudo feliz, de repente acontece alguma coisa, você vai lá para baixo. O importante é o que o Emmanuel falou, né, da ferrugem. Não deixar esse negócio enferrujar na gente. A melancolia tá lá e ficar se alojando. Porque o que acontece? Como tudo isso é vibração, tanto na felicidade como na tristeza ou na melancolia, a gente vai atrair espíritos que pensam da mesma forma, que tem essa questão da melancolia, vai, quer dizer, se aproximar da gente e deixar a gente mais para baixo ainda. Então, assim, a gente sempre tem que lutar muito com isso, né? E é uma coisa normal de acontecer, acontecia com todo mundo, só não acontecia com Jesus, provavelmente, que ele vivia sempre numa vibração ali, né, equilibrada, era difícil, mas com o Chico acontecia. O Chico tem uma passagem que ele estava um dia numa melancolia danada, e ele pediu para o Emmanuel, falou, fala com a Maria de Nazaré, Nossa Senhora, para ela dar uma mensagem para mim. O Emmanuel falou, tá bom, Chico, vou conversar com ela. E foi atrás da Maria de Nazaré para dar uma mensagem para o Chico, e nada da mensagem vinha, o Chico ali esperando aquela coisa, né? Até que um dia o Emmanuel chegou e falou, Chico, tô com a mensagem da Maria. Não, um momentinho aqui, vou sentar, pegar o lápis aqui, pega a caneta, ele se preparou todo. Pronto, Emmanuel, pode falar, né? Quero anotar tudo direitinho. Aí ele falou assim, isso também passa, ponto final. Mas só isso? Ele falou, é só isso, Chico. Quer dizer, tudo na vida passa. Daí tem até uma mensagem na internet com esse título, Tudo na Vida Passa. Se vocês tiverem curiosidade, é muito bonita. E partiu dessa história do Chico. E ele colocou no teto do quarto dele, lá na cabeceira, tudo isso também passa, né? Quer dizer, tudo que a gente tem na vida passa, a melancolia, a tristeza, a felicidade, mas vai da gente, no caso de melancolia e tristeza, a gente lutar com a nossa vontade, igual o Márcio falou, a gente tem que ter a força de vontade, se apegar em Jesus, nas orações, para a gente poder vencer esse momento difícil que a gente sempre está passando, tá bom? Porque esses momentos vão chegar para todos nós, é assim que funciona. Então é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos mais uma vez e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Obrigado.